estou planejando engravidar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar vacinada, eu tenho que praticar atividade física, ter uma boa dieta, tomar ácido fólico, que é o que a gente usa de suplemento vitamínico antes da gravidez e durante a gravidez. Se você não está pensando em engravidar agora, talvez seja o momento então de tomar as vacinas necessárias, que vão ser importantes para quando você engravidar. Durante a gravidez, aí você tem o pré-natal, é mais conhecido. A primeira coisa é saber como está a tua saúde. Aí a gente vai ver se o peso está normal, vamos acompanhar o ganho de peso, se as vacinas foram tomadas e as precauções para não ter infecção, e acompanhar então como vai ser o crescimento do nenê. Então acreditem, o que nós estamos fazendo antes da gravidez e pensando nesse momento de início da gravidez, vai ter impacto no final, que é um parto legal com um nenê saudável. Grávida pode ter relação durante toda a gravidez. Existem algumas situações em que nós pedimos para você evitar, se você está tendo um sangramento, e então você imagina que se eu tiver um movimento maior do útero, isso pode causar algum problema. Mas, fora de esses eventos especiais ou essas situações especiais, não existe nada que atrapalhe o nenê ou a própria gravidez. Você pode ter relação com muita tranquilidade. É saudável e não faz mal. A atividade física é extremamente importante. O que não pode ser feito na gravidez? Tecnicamente falando, você não pode mergulhar com cilindro por causa da oxigenação. E a outra é, você não pode deixar de fazer atividade física. A atividade física vai te deixar melhor com relação ao equilíbrio, vai te deixar melhor com relação à respiração. Tudo que vai te dar prazer, que você vai ter então exercício aeróbico, que você vai ter alongamento, que vai ser ótimo no final da gravidez, isso vai te beneficiar. Em relação à bebida alcoólica, a Sociedade Brasileira, a Sociedade Americana de Ginecologia e Obstetrícia recomendam, engravidou, você vai evitar a bebida alcoólica. Tudo que faz mal para o neném não é nunca pontual, né? Você vai tendo durante toda a gravidez. Então, você beber bastante durante toda a gravidez, não pode. Beber médio, que é beber todo dia 2 copos de qualquer bebida alcoólica, durante toda a gravidez, e a recomendação é que não se faça isso. E quanto que é beber pouco? Então, não existe pesquisa, mas a gente não tem tecnicamente quanto é pouco. E daí, o ideal, sem bebida alcoólica até nascer o neném. Na maioria das vezes, nós pensamos no corrimento como um sinal de alguma infecção. O que acontece na gravidez é que a secreção vaginal, por conta dos hormônios, então você muda toda o tecido vaginal, você tem uma secreção vaginal normal, fisiológica, aumentada. É uma secreção sem cheiro, uma secreção que não causa prurido ou ardor, não incomoda a mulher. Para algumas mulheres, a calcinha vai ficar mais úmida e você vai pensar que pode ser um problema. Por isso, você deve levar isso à consulta pré-natal para que seja avaliado. É normal sangrar na gravidez? Não. É comum? É quase comum. Até 1/3 das gravidezes vão ter algum sangramento no primeiro trimestre. A maioria das vezes, a imensa maioria das vezes, para sozinho e se resolve. Algumas vezes a gente precisa de alguma intervenção. Sangramento no primeiro trimestre pode ser ameaça de abortamento, uma gravidez fora do útero, a gravidez ectópica, pode ser algum outro problema menor de colo, mas você tem que avaliar. A imensa maioria das vezes é tratado com muita tranquilidade e a gravidez transcorre sem problemas. Quando a mulher engravida, você já começa a ter um estímulo, e o primeiro estímulo não é nem de produção de leite, é de estímulo das mamas. Então é muito comum no primeiro trimestre um aumento acelerado até das mamas. Aí você tem aumento da prolactina, que é o que vai fazer a produção de leite. Isso é progressivo. Depois que nasce, aí você tem então hormonal, um aumento não só desse hormônio, prolactina, mas de outros, em que você facilita a produção de leite. O que tem que entender é que você vai estimulando, então o neném vai amamentando, ele vai tendo o colostro, que vai se transformar no leite, e que é o ideal. Nós devemos chamar os métodos para não engravidar de métodos para não engravidar. Mas como tecnicamente a maioria deles você quer evitar que
espermatozoide e o óvulo se encontrem, nós chamamos isso de concepção, então passou-se a chamar de métodos anticoncepcionais ou contraceptivos. Mas estamos falando da mesma coisa. Então, quando eu estou usando uma camisinha, eu não estou deixando o espermatozoide chegar lá. Quando eu uso algo hormonal, eu não deixo ovular, então não vai ter ovulação e nós não vamos ter isso. Quando eu uso o DIU, então o muco não permite que o espermatozoide entre, mas também se ele entrar ele não consegue andar, então você não vai ter esse encontro. Então tudo nós estamos falando para evitar então a concepção. Daí a palavra contraceptivos, métodos anticoncepcionais. Quando nós falamos de métodos anticoncepcionais, nós estamos geralmente nos referindo aos hormonais. Então, todos eles eu estou colocando hormônios para que sejam liberados continuadamente para que você evite a ovulação. Então, eles são bem eficazes com relação a evitar a gravidez, mas muitas vezes nós usamos também para tratar outros sintomas que a mulher tem. E qual é essa eficácia? Depende da paciente, depende de vários fatores de cada mulher e depende da quantidade de hormônio de cada um. A cada 200 mulheres você acaba tendo uma ou duas que podem falhar. E esse é um dos métodos mais eficazes. O coito interrompido é um método para evitar gravidez. Eficaz, não, porque a eficácia dele é bem menor do que os outros métodos anticoncepcionais. A pílula do dia seguinte é uma pílula diferente dos contraceptivos. Ela tem muito mais hormônio que uma pílula comum. Então essa quantidade de hormônio vai aumentar rapidamente, e aí ele estimula rapidamente o endométrio, a parte interna do útero, até desorganiza o movimento da trompa, dificultando com que então você tenha aquela concepção que você imagina que possa ter tido. Isso diminui em 80% o risco de engravidar. E a pílula do dia seguinte é um momento de exceção, a gente chama de contracepção de emergência. Qualquer mulher pode usar, qualquer mulher que não tenha nenhuma contraindicação de usar hormônio pode usar. Essa dose maior não é uma dose que vai fazer mal. O efeito colateral é o sangramento e, por ser pela dose, talvez enjoo, mas não tem um efeito diferente sobre a saúde da mulher.